Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Humaniza. Eu sou o professor Rodrigo Badaró e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o Antigo Regime. Antes da gente começar a falar, quero te pedir para seguir o canal se ainda não for inscrito e deixar o seu like, beleza? Então pessoal, o Antigo Regime é um sistema que existiu na Europa, mais especificamente, mais facilmente identificado na França. A data de início desse regime, desse sistema estruturado, é difícil de precisar. Não é à toa que ele ganha esse nome, de Antigo Regime. Se a gente pensar um pouquinho, nenhum povo considera aquilo que é próprio dele antigo, atrasado ou qualquer coisa desse tipo. Normalmente, esses nomes, como é o caso do Antigo Regime, ele é dado por um regime que se impõe posteriormente. Então, no caso do Antigo Regime, é mais fácil a gente identificar quando é que esse regime chega ao fim, ou pelo menos quais são as ideias que estão querendo substituir esse regime, do que exatamente a gente encontrar o momento em que surge o Antigo Regime. Ele não tem uma data exata de surgimento. A gente tem um processo que vai ocorrendo e que faz com que surja esse sistema. Mas quando é que isso está acontecendo? Quando a gente fala de Antigo Regime, significa que a gente está falando de um sistema que existiu na Europa, mas mais especificamente com mais clareza na França, por volta ali dos séculos XV, XVI, XVII, até o final do século XVIII, pelo menos esse sistema estava ali estruturado. Um dos marcos, é claro, dessa mudança é a Revolução Francesa, 1789, final do século XVIII, ok? E aí a gente vai perceber ele com base em vários elementos. Eu vou tentar estruturar em torno de 3: política, economia, sociedade. Dentro de política, a gente precisa lembrar do absolutismo. Esse é o sistema político que predomina na França nesse período que eu estou dizendo, e que é uma das características mais fortes, mais marcantes do Antigo Regime. Ou seja, um sistema em que tem uma figura de um monarca com muito poder, que basicamente não encontra instituições que freiem o seu poder, como um poder legislativo, judiciário, na divisão clássica de 3 poderes que a gente conhece hoje. Então é um sistema em que um rei acumula muito poder. Essa é a característica bem simplificada política desse Antigo Regime, o absolutismo. Do ponto de vista social, a gente ainda tem uma sociedade de estamentos, de ordens, uma sociedade que não é ainda uma sociedade de classes. Então, você tem uma mobilidade social muito reduzida. As pessoas que se encontram lá no terceiro estamento, no terceiro estado, elas não conseguem ter ascensão social, salvo poucos casos específicos. Mas, de forma geral, é uma sociedade mais imóvel. Então, esses membros ali, camponeses, servos, burgueses, são esses grupos que se encontram na base da pirâmide, vamos dizer assim, têm muita dificuldade de conseguir uma ascensão social. E, em compensação, no topo dessa pirâmide, a gente tem o clero e a nobreza, com muitos privilégios e com heranças de sangue, uma estrutura hereditária que garante a eles uma série de privilégios que eles não precisam se esforçar muito para manter. Dentro ainda de sociedade, ou se a gente quiser pensar ainda como um traço a mais no aspecto cultural, a gente ainda tem uma presença muito forte da Igreja Católica. Não é à toa que o clero é um desses elementos, um desses agrupamentos que estão no topo dessa estrutura social. Então, esse também é um elemento que vai ser contestado posteriormente, a forte influência da Igreja Católica na estruturação dessa sociedade. Por último, um elemento econômico. A economia do Antigo Regime é caracterizada pelo mercantilismo. É um sistema que antecede o capitalismo e que tem algumas características específicas. Normalmente, quando se fala do mercantilismo, a gente pensa em um sistema com forte influência estatal, daí a gente dizer muito de protecionismo. Esse protecionismo se dá na busca por uma balança comercial favorável. Então, os estados querem muito conseguir exportar mais do que importar, que é uma característica ainda presente nos dias de hoje. Conseguir uma balança favorável,
superávit, digamos assim, na balança comercial. Esses governos também querem colônias, então o colonialismo é uma característica do mercantilismo, assim como o metalismo, a busca por metais preciosos, é uma das características marcantes do mercantilismo. É um sistema que tem alguns elementos em comum já com o capitalismo, mas numa primeira fase, muitos dizem de um capitalismo ainda comercial, de um princípio do capitalismo, a gente ainda não vê, por exemplo, as estruturas industriais, que são de fato as que estruturam de forma mais profunda o sistema capitalista. Então vejam só, esses três elementos ajudam a gente a ter uma noção mais geral do que significa o antigo regime. Uma política absolutista, com um rei com muito poder, uma sociedade estamental, com pouquíssima mobilidade social, e um sistema econômico mercantilista. O que virá depois é muito fruto das ideias trazidas sobretudo pelos pensadores liberais e iluministas. A Revolução Francesa, por isso mesmo, é um dos marcos importantes de onde esses ideais estiveram organizados numa luta política que culminou, que levou à derrubada desse sistema, a gente pode pensar assim. Mas é claro, embora a gente tenha as revoluções e esses marcos temporais, nada é tão linear assim. Nenhum sistema surge da noite para o dia, nenhum sistema acaba da noite para o dia. Elementos desse antigo regime permanecem presentes, talvez até hoje, podemos pensar, mas certamente durante o século XIX inteiro e boa parte do século XX, vários desses elementos ainda vão seguir fortes na cultura, na sociedade e na política francesa, ok? Mas o marco da derrubada do antigo regime, e é inclusive quando esse nome aparece, quando se começa a dizer do antigo regime, é a partir da Revolução Francesa, nos anos que se seguem à Revolução iniciada em 1789. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre o antigo regime. Se você ainda não deixou, deixa aqui embaixo o seu like, segue o canal e procura a gente também lá no Instagram, @humaniza1. É um ótimo espaço para a gente trocar uma ideia e aproximar um pouco mais, beleza? Bons estudos para você, um abraço e até a próxima.